Amado amigo, amada amiga, quem vos tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez para o estudo da Bíblia Sagrada, seu amigo e cooperador Daniel Duarte. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Te convido a estudar a Bíblia juntamente comigo. Vamos falar sobre hoje o Armagedon, a grande batalha. Por que vai se dar o Armagedon? Resposta: o Armagedon vai acontecer. A palavra Armagedon significa batalha, grande batalha, porque Israel vai ser cercada pelos inimigos, por nações ímpias, conduzidas pelo anticristo e pelo falso profeta. E Cristo vai combater todas nações que vão tentar destruir Israel. A Bíblia diz, no livro de Zacarias, claramente sobre o que vai acontecer. Zacarias, capítulo 12 e o versículo 9, está escrito: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Muitas nações vão vir tentarem saquearem, tentarem oprimirem Israel. Então Deus, Jesus Cristo, estará entrando numa grande batalha contra essas nações. O capítulo 14, versículo 1 de Zacarias diz: eis que vem o dia do Senhor, em que todos os despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E isto vai ser o dia da grande batalha, logo após a segunda vinda de Jesus, na segunda fase da sua segunda vinda. O versículo 4 diz claramente: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Então vemos aqui que Jesus vai descer no monte das oliveiras. Jesus Cristo, no seu cavalo branco, vai descer no monte das oliveiras. Apocalipse, capítulo 19, vai descer para combater contra o anticristo. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, esse chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Jesus julgará essas nações e pelejará nessas nações. Primeiro vai acontecer a peleja, depois o julgamento das nações. A peleja é conhecida como a grande batalha, ou Armagedon. Livro de Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então vemos aqui que essas nações serão ajuntadas, congregadas, num lugar que se chama Armagedon, que significa grande batalha. No livro de Apocalipse, capítulo 16, o versículo 12, diz claramente: e o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregarem para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vai haver essa grande batalha que vai ser congregada. Quem vai levar esses congregados, Deus vai permitir, são demônios que vão levar esses reis de todo mundo para batalhar contra o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus ganhará a batalha. E isto mesmo, Apocalipse capítulo 19, no versículo
11 a seguir. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja. Lembra? Peleja com justiça. Lembra que Jesus vai pelejar primeiro, depois vai ter o julgamento destas nações. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam um exército no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. No versículo 14 aqui, esses exércitos com Cristo mostra a igreja que virá com Jesus do céu. E aqui diz que estava vestido de vestidos brancos de linho fino. Isso prova que são os santos, a igreja. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 8 está escrito claramente: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Apocalipse capítulo 19 versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Quem são os santos na Escritura? Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, fala que estes santos estarão vestidos de linho fino. E quando Cristo voltar, voltará com eles. Será um exército de cristãos. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no o exército no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Então vemos aqui claramente que são servos de Deus que voltarão com Cristo. Confirmando, livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5. Na última parte do 5 fala que Cristo virá com seus santos. Que o Senhor virá com seus santos. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Então vemos aqui claramente que Jesus virá para ferir as nações. Que nações? Aquelas que estarão disponíveis para destruir Jerusalém. Jesus virá pelejar contra elas. O versículo 16 diz: no seu vestido, na sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo que vai vir. A Bíblia diz claramente, no versículo 18, claramente diz: para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos e a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem estava sentado sobre o cavalo? Jesus Cristo. Quem era o exército que vinha com Jesus do céu? A igreja, os que estavam santos, que estavam vestidos de linho fino. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vemos aqui claramente pela Escritura, a palavra de Deus, que Jesus vencerá o anticristo e o falso profeta, e eles serão jogados dentro já do lago de fogo. Então vemos claramente que na batalha, chamada Grande Batalha do Armagedon, que vai acontecer depois da segunda fase, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, depois dos 7 anos da grande tribulação aqui na terra, Jesus virá com a sua igreja, e esta guerra vai acontecer, chamada Guerra do Armagedon.
Espero, meu querido e amado irmão, que você possa ter compreendido o que diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E o que vai acontecer logo após o Armagedon, logo depois da grande batalha, quando terminar aquela batalha? Vai acontecer o julgamento dessas nações que estão envolvidas com Israel. Ou as nações que não quiserem submeter a Israel. Ou que maltrataram os filhos de Israel. Vai haver o conhecido julgamento das nações. Deixarei para o próximo estudo para tratar desse assunto. Que Deus te abençoe. Quem vos despede é seu amigo e cooperador Daniel Duarte. Até o próximo estudo das Escrituras Sagradas. Não percam, que vamos falar sobre o julgamento das nações. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo estudo.